Vamos ver agora como é que a gente faz para calcular a derivada da inversa de uma função, né? Suponha que você começou com uma função que tem inversa, que essa função original também é derivável, mas a gente vai precisar de uma certa condição aqui nela para fazer uma coisa também. E depois que você então inverteu, você quer saber qual que é a derivada da inversa, beleza? Isso aí vai tirar, por exemplo, depois a gente tirar a raiz. A raiz, tudo bem que dá para você tirar, pegar quanto que é a derivada dela sem fazer esse caminho, você consegue fazer via definição de derivada, mas pelo menos esse aqui já vai dar uma técnica que a gente vai conseguir tirar outras funções lá para frente. Tá? Então a primeira aplicação que a gente vai fazer já é direto com as raízes, apesar de esse aí dá para fazer mais ou menos fácil com um caminho alternativo. Vamos lá então, você começa com a f, ela está definindo um intervalo, ela é bijetora, tá bom? Então você consegue inverter ela aí nesse caso, e eu vou precisar que a derivada dela num ponto x0 seja diferente de zero. Vai aparecer ali o motivo lá no meio, mas eu consigo explicar também por que isso aqui aparece, porque precisa mesmo de fato, não é só porque a conta não dá certo, porque você vai precisar desse negócio aqui de fato. Então, na hora que você for calcular a derivada da f a menos 1 calculada num ponto y0, ok? Então vou derivar esse troço aqui. Esse negócio vai dar 1 sobre f' desse tal de x0 aí que você pegou, onde o y0 é a imagem desse do x0 via essa f. Tá bom? Ó, repara que a derivada vai aparecer aqui, ela tem que então ser diferente de zero, senão você não conseguiria fazer essa conta. Mas a ideia também é que se você tiver que a função original ficasse com a derivada zero, quer dizer que ela ficou a linha ficou assim paralela ao eixo x. Se você for fazer a inversa dela, pensa um pouquinho, você vai ver que ela daria uma coisa meio vertical. E aí, se ela está vertical, você não tem como falar que isso aí deu uma derivada, não funciona, lembra? A derivada vai fazer aquela lá, fazer aquela função ax mais b. Não tem como você fazer esse negócio ficar em pé, porque isso aqui deixa de ser função, né? Tá. Então, mas vamos lá. Como é que a gente faz esse troço? Você começa. Eu vou fazer a substituição x igual a f a menos 1 de y, certo? Se você fez essa substituição, você sabe então que y é igual a f de x, certo? Só apliquei f dos dois lados aqui. E quando você tem que o y vai para o y0, o x vai para o x0. Isso aqui a gente está usando que se a função original é contínua, então a inversa é contínua. Por que a gente tem esse tipo de coisa? Porque se a função original era derivável, então a função original era contínua, então a inversa é contínua. Então tudo isso aqui a gente está tendo já direto de resultados anteriores, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer a conta quanto que é o f a menos 1 calculado no tal do y0, que é o que a gente quer fazer, certo? Se você aplica a definição, você obtém que isso aqui é limite de y indo para y0, f a menos 1 de y menos f a menos 1 de y0, certo? Y menos y0. Bom, mas eu vou fazer essa substituição que eu falei aqui, né? Tipo, eu vou trocar os meus y por esse cara, pelo x. Então isso aqui vai ficar limite de x indo para x0, por isso que eu já notei essa coisa aqui em cima. Esse cara aqui, ó, eu vou trocar o y por f de x. Mas se trocar y por f de x, f a menos 1 de f de x dá x. F a menos 1 de f de y0 dá x0. Então aqui apareceu isso. E embaixo o y eu simplesmente faço essa troca aqui, né? O y é o f de x. E isso aqui é o f de x0. Esse cara aqui é esse cara aqui. Bom, faz a conta, repara, isso aqui você já viu várias vezes, mas de ponta cabeça, né? Isso aqui é simplesmente, por definição, a derivada da f calculada no x0. Tá bom? Que a gente já sabia que existia, dava diferente de zero, então tudo bem. Chegou nesse limite. Então, saiu a conta assim. Eu sei que esse esquisito, é estranhinho, tem essa notação aqui da inversa, não sei o quê. Vou tentar fazer de um outro jeito, que é para fazer, é mais fácil de lembrar, mas ele tem um defeito, tá bom? Vamos primeiro ver como é que é o jeito que eu quero falar aqui, que seria mais fácil de lembrar. Imagina o seguinte, ó, você sabe que x, né, se você pegar, vamos fazer mais para cima, que o x
é f menos 1 de f de x, certo? Tudo bem? Então, se eu derivar isso aqui dos dois lados, né, se eu tenho uma função, isso aqui é a função de identidade escrita de um jeito estranho. Então, se eu derivar isso aqui dos dois lados, continua sendo igual à igualdade. Continua sendo igual à igualdade, obviamente. Né? Tipo, você continua sendo igual isso aí. Continua valendo a igualdade. Então, a derivada desse lado esquerdo é 1. A derivada disso aqui é justamente o que a gente está interessado. Então, eu vou colocar assim, ó, f a menos 1 de f de x derivando. Esse cara eu sei derivar via regra da cadeia, se eu souber que as derivadas estão envolvidas. Eu vou discutir isso aqui daqui a pouco. Vamos fingir que a gente sabe derivar isso aqui via regra da cadeia. Então isso aqui vai fazer o quê? Vai ser simplesmente a f a menos 1 calculada no f de x, certo? Aqui talvez, como ficou muita coisa, é melhor a gente colocar assim. Ó. É a derivada desse cara aqui calculado no f de x. Tá? Então aqui eu estou fazendo calculado, também a anotação é meio ruim aqui do que eu estou fazendo, vezes, vou até pôr o pontinho aqui, derivada da f calculada no x, certo? Mas agora, se eu passar esse cara para o outro lado, o que eu obtenho? Eu obtenho que a tal da derivada desse cara aqui calculado no ponto x, por isso que eu chamei de y esse negócio lá antes, porque eu achava que ficava menos confuso. Tá? Paguei mais do que devia. Calculada nesse f de x é simplesmente 1 sobre f' de x. Tá? Alguém pode falar, pô, mas esse jeito é mais fácil de fazer do que o outro. É, mas esse aqui também não mostra tudo, né? Porque aqui a gente usou que esse cara existe. A gente já falou que a derivada existia. E a princípio eu não sei se a derivada existia. Uma parte do que a gente fez na outra parte lá foi o esforço para mostrar que essa derivada de fato existe. Se você já soubesse que a derivada existe, por algum motivo você sabe que a derivada existe, aí você pode fazer isso aqui. Porque aqui nessa parte, quando a gente fala essa parte é igual a essa, lá no enunciado da regra da cadeia fala se as funções são deriváveis nos pontos, respectivos pontos, então você pode fazer isso. Aqui justamente é a parte que eu ainda não sabia se ela era derivável. Mas se a gente sabe que, tipo, vamos supor que agora você já sabe, você lembra, vai, pelo menos, que eu sei que é derivável, você não sei quanto que é, você pode fazer isso aqui para te lembrar. Tá bom? É um jeito um pouco mais fácil de lembrar aí a coisa. Vou fazer a derivada da raiz agora, mas eu acho, é um exercício super tranquilo, eu acho um bom exercício de limite para você. Calcula isso aqui, ó, raiz de x derivada via definição, tá? Calcula o limite desse negócio, faz com o limite daquele que é da fórmula h indo para zero, que eu acho que é mais fácil, sai mais bonitinho. Faz esse aqui via definição, tá bom? Eu vou fazer aqui como aplicação desse troço que eu acabei de fazer, porque a gente vai fazer esses negócios mais para frente. Então vamos já fazer para esse caso aqui que a gente já saberia fazer de outro jeito, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um x maior que zero, porque como eu vou envolver raízes aqui, eu não sei se o expoente vai ser par, isso aqui vamos fazer que vamos trabalhar para raiz de função de número positivo, tá bom? E eu vou pegar um n maior ou igual que 2 para ficar interessante e vou fazer aqui, ó, raiz enésima de x e vou derivar esse troço, tá bom? O que vai acontecer aqui, vamos aqui no rascunho, vai dar certo a regra do tombo, tá bom? Já adianto aqui, spoiler do final, vai dar certo a regra do tombo para esse caso. Então vamos ver o que é que deveria dar. Isso aqui, se você escrever esse negócio direito, você vai ter que isso aqui é isso, derivada. Se eu estou te falando que a regra do tombo está funcionando, então o que deveria acontecer? Deveria aparecer um 1 sobre n aqui, x 1 sobre n menos 1, certo? É isso aqui que deveria aparecer. Então vamos escrever isso aqui em cima. 1 sobre n, x 1 sobre n menos 1. Tá? Se a regra do tombo funciona para esse caso, o que deveria acontecer é isso. Então vamos mostrar que é isso de fato. Beleza? Ok. Vou usar aquele troço da inversa que a gente estava falando. Ó, quer ver? Eu vou considerar x igual a f de y. Estou produzindo aqui qualquer função inversa aqui para a gente poder trabalhar. Então, a função f de y, ela nada mais é que yn, tá bom? Então, esse yn, estou fazendo o yn é igual a esse x, tá bom? Vou fazer essa mudança de variável. Então, se você tem isso, o f a menos 1 num ponto x é quem? É a raiz enésima de x, certo? E, portanto, então o y é esse cara aí que eu já vou até deixar desse jeito
mais simpático aqui, que é porque vai ajudar a gente, tá bom? Então vamos colocar essas coisas aqui. E aí eu vou começar a derivar. Ó, raiz enésima de x'. Isso aqui nada mais é que f a menos 1. Ó, esse cara aqui é o f a menos 1 de x'. Tudo bem? A gente viu lá em cima, naquela outra parte lá, que isso aqui nada mais é que 1 sobre f' calculado nesse y que faz essa ligação aqui, ó, que o yn dá o x, tá bom? Esse cara agora eu sei calcular. O que é a derivada dessa f? Você faz a regra do tombo lá embaixo, vai ficar n, y, n menos 1. Tudo bem? Agora eu vou substituir o que é esse y. O y está escrito aqui que é isso. Então isso aqui vai ficar 1 sobre n x elevado a n. Tudo isso vezes n menos 1. Certo? A gente iguala agora esse negócio, ficou 1 sobre n, ficou aqui para frente multiplicando. Aqui, vamos fazer uma passagem a mais, né? Ficou esse x, esse aqui corta com esse, ficou 1 menos 1 sobre n. Certo? Tirei esse aqui, ficou assim. Que se você quiser passar para cima, é só inverter o sinal. Então ficou 1 sobre n, x, 1 sobre n menos 1. Que era o que a gente queria que fizesse. Tá certo? Então deu certo aquele negócio que a gente queria. Tem esse aí. Mas o caso mais interessante, na verdade, é que a gente tem a regra do Tombow para qualquer racional. Certo? O que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar um x maior que zero, né, só para poder fazer conta com os negativos. Eu vou pegar a, b pertencente aos inteiros. Isso aqui é um jeito de escrever um racional, certo? Vou escrever a sobre b racional, então os dois podem ser inteiros, mas o de baixo melhor não ser zero, né? A gente pode até colocar que o b, para ficar com um jeito de escrever um racional de uma forma mais simpática, deixa o sinal ficar só no lá, então a gente deixa o b estritamente positivo. Tudo bem? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que a derivada de x elevado a sobre b, assim. Isso aqui é regra do tombo, vai funcionar. A sobre b, eles caem aqui de cima, fica o x aqui, e aí fica a sobre b menos 1. Vamos ver que isso funciona? Ó, vou fazer cair no caso anterior, tá bom? Daí eu não vou nem precisar fazer de novo aquele negócio da inversa. Você tem o x, a sobre b, derivada, certo? Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Eu deixo x1 sobre b, porque esse aqui é o que a gente acabou de fazer, a gente já sabe fazer esse aqui, certo? Isso tudo elevado a a. Só que eu tenho que derivar. Beleza? Quando você faz isso, o que é? Você deriva de fora, vai ser a regra da cadeia. Derivo de fora. Então, o que é o derivado do de fora? É a vezes o que estava lá dentro, que é x elevado a b, a menos 1, certo? Vezes o que está lá dentro, a derivada, x1 sobre b'. Tá bom? Vamos acabar essa conta. Então ficou a x1n a menos 1 vezes esse cara. Agora o que acontece? Isso aqui funciona, né? Do tipo, a gente sabe que isso aqui cai. Então fica 1 sobre b, x, 1 sobre b. Aqui, isso aqui é b, né? Ficou feia a minha letra. Xb menos 1. Certinho? Vamos juntar aqui os termos. Aqui ficou esse cara com esse cara, ficou a sobre b. Esse x aqui você multiplica esses dois, né? Do tipo, você está com esse cara. Bom, vamos escrever ele. Vamos colocar ele junto. Talvez seja o jeito mais fácil, né? Vai ficar x elevado a menos 1 sobre b vezes x elevado a 1 sobre b. Vamos botar todo mundo com o... Não, deixa assim mesmo.
1 sobre b menos 1, certo? Que é a sobre b, x. Esse aqui eu estou tirando esse, acrescentando esse aqui, vai ficar b, a menos 1, mais 1, né, que veio daqui, e 1 que está fora, que é a conta que a gente queria, né? A, x, a sobre b menos 1. Então a gente tem aí essa expressão. Tá bom? Então aí a gente conseguiu mostrar que vale essa regra do tombo mesmo para expoentes inteiros quaisquer. Então agora já tem um monte de raízes aí que aí sai e a gente já consegue fazer. Tá bom? Então é isso.